Irmãos, nesta noite eu gostaria de meditar com os irmãos, e nós estamos, em virtude de estarmos online, a gente uma dinâmica, né? Então, gostaria de pensar com os irmãos nesta noite sobre a necessidade de estar preparado. A necessidade de estar preparado. Isso é fundamental, a Bíblia salienta bem e enfatiza isso, de forma que nesta noite nós vamos estar pensando sobre esse tema na mensagem de hoje. Pois bem, para tanto, leremos a passagem que se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos 26 até o versículo de número 30. Lucas 17, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 26 até o versículo de número 30. Que na versão que eu tenho em mãos aqui, diz assim esta passagem. 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu da cidade de Sodoma, na cidade que ele morava, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Deus, em o nome de Jesus, que traz razão para a nossa existência, para a nossa vida, que enche o nosso coração de alegria, de certeza das coisas gostosas, das promessas eternas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, o favor imerecido do Senhor, neste momento que dedicamos a prestar culto ao Senhor, a adorar o Teu nome, a bendizer o Senhor, a declarar que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Então, nesse tempo, Pai, em nome dEle, digna-te abençoar-nos com as Tuas mais ricas e abundantes bênçãos, de forma que saiamos depois deste momento fortalecidos na fé, fortalecidos pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que nome doce, nome poderoso, nome gracioso, nome de Jesus, o nome que ocupa o topo da lista, aquele que está sobre todos os nomes, Jesus Cristo, Jesus o Cristo de Nazaré, que mudou a história da nossa vida e tem nos enchido de promessas, de alegria. Bendito seja o nome dEle. Portanto, baseando na palavra dEle, na expectativa da vinda dEle, a necessidade de estar preparado. Há uma necessidade de estarmos preparados. Nós nos preparamos para tantas coisas, e às vezes tantas coisas nem tão importantes quanto essa que nesta noite a palavra traz até nós, e vamos gastar esse tempo meditando então na necessidade de estarmos preparados. Em tempo de pandemia, vamos falar da parousia. O assunto parousia é bem solidificado na Bíblia. A Bíblia trata isso insistentemente e solidifica essa verdade com várias informações tratando sobre a parousia. O que é a parousia? Parousia é o assunto da segunda vinda de Cristo. É um assunto que a Bíblia trata com propriedade e esclarece muito. Deixa dúvida, estabelece como um ponto de verdade a palavra de Deus a respeito da segunda vinda de Cristo. Isso é um fato inegável, um fato real, um fato posto, que a Bíblia faz questão de registrar e deixar informações suficientes para nós
conversarmos sobre este assunto, a segunda vinda. O evangelista que nós acabamos de ler, Lucas, ele termina o livro dele, o evangelho dele, dizendo assim, Lucas capítulo, no 24, versículos 50 e 51, diz assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Isso está falando de Jesus. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia retirando-se deles, sendo elevado para os céus. Então ele termina o evangelho dele dizendo que houve um momento em que os discípulos foram levados para Betânia, e ali há uma despedida, há um momento em que Jesus vai se ausentar da convivência e da estadia aqui no planeta Terra, aqui de forma humana, aqui convivendo, e aí esse momento há uma despedida, e ele levanta as mãos, abençoa aqueles que estão ali com ele no monte, e de uma forma vencendo a lei da gravidade, ele vai saindo do chão e sendo elevado, e vai ganhando distância, e até que as vistas o pescoço tem que olhar para cima, as vistas têm que se esticar para tentar ver que Jesus está sendo assunto aos céus. Então, o evangelista, consciente das informações que ele recebe, ele escreve, ele registra essa informação de que Jesus fora assunto aos céus aos olhos daquelas pessoas que estavam ali com ele, vendo e conversando com ele, e então eles vivenciam essa experiência de ver Jesus sendo elevado às alturas. Depois Lucas vai escrever o seu segundo livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e ele começa o seu livro a partir deste ponto. Então ele volta neste momento da ascensão de Jesus, e volta lá no versículo 9 do capítulo 1, ele diz: dita estas palavras, ou seja, depois de abençoar aqueles que estavam ali com ele no monte, Jesus abençoando, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Da forma como vocês estão vendo ele agora se ausentar do meio de vocês, e aí ele se perde, é encoberto pelas nuvens e é levado às alturas. Os dois varões, os dois anjos que se põem ali do lado, diz: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Então há uma fortificação desta palavra, há uma reiteração deste assunto, dizendo: haverá uma segunda vinda de Jesus. Jesus voltará. E aí Lucas então discorre e vai continuar escrevendo sobre o ato dos apóstolos, tudo para corroborar pela divindade do Senhor Jesus e levá-lo, e esclarecendo isso, levar as pessoas ao entendimento de que o Senhor Jesus prometeu, e como ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, então ele prometeu, ele vai cumprir. Esses acontecimentos, esse acontecimento da segunda vinda, da parousia de Jesus, vai acontecer. É só uma questão de tempo. E da forma de Deus agir, isso está escrito, essa verdade está sacramentada, trabalhada na palavra, na Bíblia, e aí no tempo de Deus isso vai se suceder. Daí a necessidade de estarmos preparados, daí a necessidade de estarmos prontos para esse encontro, porque será um acontecimento, imagino, fantástico, tremendo, maravilhoso, uma coisa sem igual, a vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus vai ser um espetáculo digno de
transmissão online de 24 horas e de repercussão, e de transmissão online, com certeza, mas de impacto mundial em todos os canais de TV e de rádio. Será algo, irmãos, pensa num algo tremendo e maravilhoso. Eu creio que ainda será pequeno todo o nosso pensamento, não alcançará a grandeza desse acontecimento, desse evento, o evento da segunda vinda de Jesus. Então, o texto que nós lemos está dentro desse contexto de trazer a necessidade do preparo para esse momento. E aí ele vai ratificar a necessidade do preparo se utilizando de 2 eventos ocorridos em tempos passados, registrados nos livros do Antigo Testamento, para fortalecer a ideia, para esclarecer a ideia, para que não haja dúvidas. E isso que nós diz que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, esse primeiro acontecimento, esse primeiro relato que o evangelista traz, elenca aqui, como sendo um ponto de fortalecimento da ideia, da defesa daquilo que ele está argumentando da segunda vinda de Jesus. Então ele vai se reportar à história de Noé, se reportando à história de Noé, que é bem conhecida. O povo lá na época de Noé, no tempo da convivência, daquele momento histórico e inclusive geográfico ali em que Noé vivia, as pessoas estavam num relacionamento normal de vida. Eles vinham vivendo vida, entre aspas, normal. Uma vida seguindo os parâmetros, seguindo os comportamentos, os procedimentos de, supostamente, normalidade. Envolviam-se em atividades cotidianas, casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, uma atitude aparentemente normal. A gente tem visto, e a princípio é o que a gente poderia entender como sendo um curso que desencadearia dessa forma mesmo. O problema, aparentemente vivendo vida normal, mas havia um comportamento, uma atitude de abaixar a vista. Então, a visão que era para estar para os céus, ela havia caído para a convivência material, dali, da convivência humana. E Deus havia saído do contexto do coração do homem. Lembrando que nós estamos pré-diluviano, pós-criação, esse período de Adão expulso do Éden, e vem a degradação humana, vem a corrupção humana, e aí esse é o contexto em que a Noé está vivendo. E aí, vivendo vida normal, as pessoas estão vivendo, supostamente vida normal. E esse é o problema, quando a gente leva para o normal, quando perde a visão dos céus, quando volta-se para as coisas corriqueiras do dia a dia, esse é o problema, porque Deus sai do coração do homem, porque não tem espaço no coração do homem, porque ele se envolve com tantas coisas, envolve com tantas atividades, envolve com seus afazeres de uma maneira que consome ele, e aí quando Deus sai, entra, o coração se domina, aí há espaço para corrupção, há espaço para maldade, e bem isso foi o que aconteceu. E a corrupção generaliza no gênero humano. E esse é o contexto em que vem a destruição através do dilúvio. Até que Noé entra na arca e a coisa aí ao despertar a ficha cai e as consequências então serão colhidas a partir daquele momento, porque já havia sido anunciado. Pois bem, isso é um contexto social, e isso nos serve como um reflexo, como um olhar para isso, para chamar-nos a uma responsabilidade. Esse é o contexto posto.
O que estava acontecendo por trás disso, ou paralelo a essa realidade de pessoas que estão no convívio normal, entre aspas? As pessoas estão no convívio ali, teoricamente, aparentemente normal, mas alguma coisa está acontecendo que foge ao normal. Existe um homem naquele lugar que dá ouvidos, ele ouve a voz. Dentre todos os que estão ignorando os céus, aliás, estão afrontando os céus, dentre as pessoas que agridem os céus, um homem se levanta e dá ouvidos à voz de Deus. E porque ele dá ouvidos à voz de Deus, há uma comunicação, há uma revelação, há uma antecipação de informação do futuro trazido para o presente e compartilhada com aquele homem, porque ele está na sensibilidade da percepção espiritual de Deus. E como ele está nessa condição, Deus dá a ele um desafio, dá a ele um projeto, e ele é ousado e usado para implementar o projeto de Deus, qual seja, construir um imenso barco, uma arca gigante, num contexto totalmente alheio àquela realidade. Mas a voz e a sensibilidade daquele homem o leva a andar contra a maré, o leva a estar, teoricamente, contra o normal. Aquilo que se põe como normal, ele se põe como anormal, porque há um ouvido sensível para as coisas de Deus. E quando há um ouvido sensível para as coisas de Deus, uma vida sensível para as coisas de Deus, pode ter certeza, Deus vai trazer coisas do futuro para o presente, para nessa antecipação de informação, ele desafiar uma nova postura, um novo comportamento, um novo andar, um projeto que é ousado, digno de ser vivido. Se você não tem algo pelo qual morrer, você não tem algo pelo qual viver. E aí Noé recebe essa proposta de Deus. Não se sabe exatamente quanto tempo, no máximo 100 anos ele demorou nesse projeto. Um pouco menos, mas não mais que 100 anos nesse projeto. Um projeto ousado, um projeto que através do qual, ouvindo a voz de Deus, ele salva sua família e condena o mundo de então. Então, mas aí o autor está dizendo, está vendo? Já aconteceu uma vez. Lembra da história, e o contexto é esse. O que você faz com essa informação? Não bastasse, ele vai para um segundo caso. E aí ele lê, e ele escreve: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aí o autor, no afã de fortalecer a ideia e a preocupação bíblica de Deus, de que não se incorra no mesmo erro, então ele não só mostra um exemplo vívido, um exemplo conhecido, mas ele mostra dois exemplos. E aí ele compartilha, ele traz à memória a história de Ló, igualmente contemporâneo, igualmente os contemporâneos de Ló viviam a realidade lá de Noé, no comer, no beber, no vida normal, entre aspas, uma aparente vida, envolvendo totalmente nas suas atividades corriqueiras, passageiras, e naturalmente se esquecendo das questões espirituais. Como o homem tem facilidade para se tornar insensível para Deus e se enveredar por caminhos que aos seus olhos parece ser bom, mas ao fim deles é caminho de morte. Como o homem tem facilidade disso? Como que o homem não percebe? Como que nós somos tão tolos que parece que o inimigo joga uma isca, e aí a gente vai para pegar a isca e ele puxa e a gente caminha
para alcançar a isca, e ele puxa, e a gente caminha para buscar essa isca, e ele puxa, e cada vez que isso acontece, um passo que eu dou em busca daquela suposta isca, é um passo a mais que eu me distancio do Senhor, e aí esse distanciamento vai se aumentando, daqui a pouco eu já não sei mais o caminho da volta, e aí a insensibilidade toma tanta conta do meu coração, que eu já não me apercebo mais o quanto que eu estou longe de Deus, e como mudou o meu vocabulário, como mudou minha forma de pensar, como o amor se esfriou do meu coração, como eu já não amo mais a Deus como amava no começo, como eu já não clamo e não vivo mais na presença do Senhor, como eu vivia lá atrás, e aí vai tomando um distanciamento tão maléfico e tão provocador de uma insensibilidade, que vai virando um ciclo tão maldoso no coração das pessoas, que daqui a pouco o abismo chama outro abismo, que chama outro abismo ao som das suas catatupas, como diz a palavra. E aí Ló está vivendo nesse contexto dessa cidade. E as pessoas então vivendo esse cotidiano de afastar-se dos céus. Afastam-se tanto dos céus, que visitado por anjos que foram, não se apercebe da presença do divino na sua cidade, e aí querem até fazer coisas erradas com aqueles anjos. E aí Ló sai da cidade, e aí vem a destruição também. Mas o que está acontecendo por trás disso, paralelo a isso? Sempre tem, irmãos, há uma percepção que nem todos captam, que sempre paralela à realidade que está, entre aspas, postas, paralelo àquilo que está sendo visto e vivido pela grande maioria, existe um contracaminho, existe uma alternativa que se põe como sendo um caminho dos sensíveis, daqueles que ouvem a voz de Deus. Então, Deus já selecionou os anjos, e os anjos já se dispuseram, já adentraram a cidade, já se preparam para destruí-la. Deus conversa com o rapaz e antecipa essa informação. Traz do futuro uma informação a Abraão, e compartilhando com Abraão, Abraão faz aquele processo de intercessão. As pessoas estão ali envolvidas na sua degradação. Alguém está chorando e orando por elas, dizendo: tenha misericórdia, se tiver 50 justos naquela cidade, poupe a cidade por amor dos 50, pouparei por amor dos 50. E se faltar 5, tá bom, por amor aos 45. Se tiver 40, por amor aos 40. Se tiver 30, por amor aos 30. Se tiver 20, por amor aos 20. A cidade está lá, se acabando, em degradação. Alguém está aqui negociando o poupar e a sua vida. Se tiver 10, por amor a 10, eu pouparei a cidade. Não havia justo suficiente naquela cidade, portanto, ela vem à destruição. Então, uma coisa está acontecendo e paralelo está acontecendo outra. Eu quero que você perceba isso, para que essa é a ótica nossa. Naquele momento, então, vem a destruição sobre aquela cidade, e ela então sofre o castigo do Senhor, porque não tinham justos o suficiente naquela cidade. E aí nós temos um ponto aqui do terceiro alerta bíblico, que é o versículo 30 do texto lido. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, o Senhor Deus, Ele não esconde a verdade. Ele não brinca de gato e rato. Ele coloca: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Então, Deus nos dá a alternativa e ainda nos dá a dica da melhor alternativa. Entre as alternativas, Ele dá a dica, Ele sinaliza: este é o melhor caminho, por aqui, anda por ele. Não te percas no caminho que te leva à perdição, ao distanciamento. Não enveredes por esse caminho. Então, Deus tem esse carinho, essa preocupação, esse amor pela sua criatura.
que se mostra tão rebelde, tão indiferente ao seu Criador. Então, o que nós podemos entender disso aí? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, ser sensíveis à voz de Deus. Precisamos, como Noé, sensível à voz de Deus. Precisamos sermos propagadores desta verdade. Viver os projetos de Deus. Deus tem projetos, irmãos, para ver viabilizado aqui. Não há uma comitiva dos céus aqui. Não há seres angelicais aqui fazendo o disseminar do reino. Isso acontece através das mãos dos que já foram alcançados, ou seja, das nossas vidas. Nós somos o instrumento, nós somos a ferramenta de produtividade das coisas de Deus neste mundo. Nós somos o agente da mudança. Alguém poderia fazer, alguém tinha que fazer. Não, eu deveria fazer, eu vou fazer, eu tenho que fazer. A responsabilidade não é do outro é minha. Mais do que responsabilidade, é um privilégio participar desta obra gloriosa. Eis que realizo no meio de vós uma obra tão fantástica, tão maravilhosa, que se fosse contado para você, você não iria acreditar. E nós estamos inseridos nesse contexto, nessa realidade de Deus, agindo e atuando e promovendo o reino dele aqui, neste mundo tão depravado, é aqui que está o nosso campo de batalha. E aí o texto vem e diz, olha, com exemplos, há um exemplo forte, nítido, real. O mundo já foi destruído. Noé, como era homem de Deus, foi poupado, e o projeto de Deus foi implementado através da vida dele. Temos Ló, um homem porque ele saiu, ao sair de lá, a cidade foi destruída. Então, há homens, há pessoas que entendem as coisas de Deus. E aí serve como exemplo para que nós nos despertemos, para que não incorramos na cegueira, em ficar surdo para as coisas de Deus, insensíveis. E o autor está, através do Espírito Santo, através do autor, está trazendo à nossa memória esses fatos, para que nós não sejamos inclusos dentre os que serão destruídos, seja pelo fogo e enxofre caído do céu, seja pelas águas do dilúvio, seja pela destruição que seja, não importa, nós não sejamos do grupo que vai ser destruído, mas em nome de Jesus, sejamos do grupo que vai ser salvo, que vai ser chamado, que vai ter o seu nome lido, que vai entrar os portões eternos. Não entra pelo caminho da perdição. A Bíblia relata, fortalece, estimula, desafia, esclarece, para que não haja qualquer justificativa. O Senhor jogou sujo comigo, o Senhor não me mostrou a verdade. Está dito, claro, com todas as letras. Olha aqui o exemplo, não incorra, não caia de novo. Percebe isso? Essa é a palavra que tem que arder no meu coração. Eu não posso ser, meus familiares, os meus queridos, os meus amigos, a pessoa não pode ser do grupo que fica de fora da arca. Noé, abre a arca, não há mais arca a ser aberta. Acabou a chance. Depois de morto, acabou a chance. Findou a vida aqui, acabou a chance. Mas a Bíblia está alertando, a palavra está nos despertando aqui, nos acordemos nessa questão e nos posicionemos quanto a isso. Que os dias de Noé, assim como aconteceu lá, os dias como aconteceu em Ló, lá em Sodoma, vai acontecer na parousia, na vinda de Jesus. A promessa é o versículo 30 que ele diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Parece que diz assim: filho, não faça isso, senão papai vai ter que te bater de cinta.
Filho, não faça isso. Filho, não faça isso. Aí parece que ele está dizendo assim: filho, faça isso. Filho, faça isso. Parece que é uma coisa assim, é um discurso de antagônicos. Mas depois de esclarecer, a Bíblia diz: olha, aconteceu assim lá, e parecia que poderia dizer assim: pronto, entendi, ninguém será pego de surpresa. Mas a Bíblia está dizendo que na parousia também vai acontecer de muitas pessoas vão ficar de fora. Vai bater nas portas da arca, vai bater e vai tomar banho de chuva, de enxofre e de fogo. Lamentavelmente. Mas, irmãos, e você que me ouve, em nome de Jesus, isso não pode se aplicar a nós. Não pode se aplicar a nós. Quando digo isso, eu quero dizer que nós precisamos ser despertados para não nos colocarmos na condição de rebelde, daquele que agride, daquele que ofende os céus. Nós lemos lá, já temos falado aqui, Levítico, capítulo 6, versículo 13. Diz assim lá em Levítico: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Nós temos mencionado isso já mais de uma vez aqui nesse altar, dizendo da necessidade do fogo, que aquece o meu coração. O fogo do Espírito Santo, que aquece a minha fé, que aquece a minha expectativa, a minha esperança em Deus. Eu não posso ser banhado e ter o fogo em mim apagado. Então, em nome de Jesus, cuida da sua fé, cuida da sua postura diante de Deus. Como diz, toma atento, fica esperto, não pise na casca de banana, não seja enganado. Maior é a promessa e o prêmio, o galardão do Senhor, do que qualquer outra coisa oferecida. Quando me lembro agora da história de Esaú, e eu já estou caminhando para o final, queridos. Esaú, que era o primogênito por direito, tinha então, portanto, a maior parte na herança, e as bênçãos da primogenitura pousava sobre ele. E ele então, num dia de fome, num dia de inconsequências, ele, em negociação com o seu irmão, que valorizava essas coisas, ele entrega então e vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E a Bíblia diz que ele fez a troca, foi e levantou-se depois de comer e foi embora, e assim desprezou a sua bênção, o seu direito de primogenitura. Quantas pessoas têm incorrido nesse mesmo comportamento, trocando seu direito de primogenitura, trocando a sua filiação da paternidade de Deus, trocando as promessas eternas, trocando a glória dos céus por coisas tão banais, tão fúteis, tão passageiras, tão efêmeras, tão podres, em troca daquilo que é glorioso, daquilo que é da promessa do Senhor. Haverá um dia, e aqui eu termino, em que todo olho vai olhar para o alto, como aqueles discípulos que estavam ali na Galileia, viram aquele homem vencer a lei da gravidade e subir, e ir rumo aos céus. E aí os anjos dizem: ei, rapaz, te acalma, não fiquem tristes, porque da mesma forma como esse Jesus subiu aos céus, ele voltará, é promessa da palavra. Jesus voltará, e quando ele vier com os seus anjos, com a sua glória, rompendo os céus, no alarido mais lindo e magnífico que o ouvido possa ter ouvido, e aí estará trazendo uma nova era. Muitas pessoas ficarão entristecidas, muitas pessoas entrarão em pânico, mas haverá um pequeno grupo que vai dizer: ei, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus, me leva. Eu ansiei esse dia, eu me guardei, eu me preservei, eu me santifiquei, eu me purifiquei, eu estou pronto para entrar e atravessar os portões da glória, onde estarei para sempre
primogenitura por um prato de lentilhas. E Deus seja louvado na sua vida, Deus seja glorificado, e que a palavra de alerta, se não alcance os outros, o que eu gostaria que alcançasse, mas que alcance a nós, pelo menos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero orar, finalizando esse momento, e logo em seguida, nós teremos um momento também ainda de adoração através da música, tá bom? Deus, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na Tua palavra, nós cremos que este livro é a Tua palavra. E porque cremos nele, e porque cremos na verdade expressa nele, nós nos lançamos de ponta, por inteiro, crendo e vivendo esta palavra. E nós te pedimos que o Teu Espírito Santo faça isso, ser verdade todo o tempo. Não nos deixe, Deus, um só minuto, que o Teu olhar seja voltado em nossa direção. Nós queremos que o fogo do altar permaneça aceso continuamente, que o Teu Espírito Santo, de fato, comande o nosso ser, aqueça-nos, de tal maneira que nós sintamos muita fome do Senhor. E depois que o Senhor nos encher de muita fome, o Senhor vem e sacia a nossa fome com uma boa medida da presença, do alimento, da seiva que procede do Senhor, e sejamos então fortalecidos e abençoados pelo Teu bom favor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que a graça de Jesus Cristo, que mudou a nossa história para sempre, que o amor de Deus, o Pai, que implementa a salvação para nós outros, e a comunhão e o consolo do Espírito Santo, que faz com que sejamos melhores e cada vez mais agradáveis ao Senhor, em nome dessa Trindade Santa, que seja sobre a tua vida, agora e sempre. Amém. Deus. Vou confiar, acreditar mesmo sem ver. Eu não consigo mesmo.